Um homem desesperado publica um anúncio procurando uma enfermeira inexperiente, mas quando ela chega ao seu apartamento em Florianópolis, ele esconde um segredo devastador que pode mudar tudo. O que acontece entre eles ao longo de 1 ano e meio vai provar que o amor verdadeiro pode vencer qualquer obstáculo. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim, você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O apartamento silencioso no centro histórico de Florianópolis ecoava apenas com o som distante das ondas quebrando na praia e os acordes melancólicos que Maurício Costa arrancava de seu violão nas manhãs vazias. Aos 40 anos, aquele homem de cabelos grisalhos prematuros e olhar profundamente marcado pela vida, carregava um peso invisível nos ombros largos que outrora sustentaram sonhos musicais ambiciosos. As pilhas de correspondência médica se acumulavam meticulosamente sobre a mesa de centro de mogno, disputando espaço com xícaras de café que esfriavam enquanto ele se perdia em pensamentos sombrios, remédios organizados com precisão militar e partituras antigas que não conseguia mais tocar com a mesma destreza de antes. A coleção de mais de 800 discos de vinil, organizada cronologicamente desde os anos 50 até os dias atuais, ocupava uma parede inteira da sala ampla, cada álbum representando um pedaço de sua alma musical que agora parecia estar se fragmentando lentamente. A manhã de março trouxe consigo uma chuva fina e persistente que embaçava as janelas panorâmicas do 10º andar, transformando a vista privilegiada da Lagoa da Conceição numa aquarela borrada e melancólica. Maurício observava a cidade despertar lá embaixo, os primeiros trabalhadores correndo para os pontos de ônibus, os carros navegando pelas ruas molhadas como barcos perdidos num mar urbano, enquanto suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar o jornal Diário Catarinense que chegara pela manhã. Ali, perdido entre anúncios de carros usados e ofertas de emprego doméstico, estava seu anúncio cuidadosamente redigido durante uma madrugada insone. Procura-se enfermeira para cuidados domiciliares, experiência não necessária, preferência para recém-formadas, horário flexível, salário acima da média. Tratar com Maurício. O número do telefone fixo completava o pequeno texto que havia custado uma fortuna para publicar durante uma semana inteira. Ele sabia que estava mentindo por omissão deliberada, construindo uma versão editada da realidade que convinha aos seus propósitos. O anúncio não mencionava a gravidade real de sua condição médica, nem o fato de que havia escolhido propositalmente alguém inexperiente para poder controlar completamente a situação e manter seus segredos guardados. Maurício sempre foi um homem profundamente orgulhoso, incapaz de aceitar ajuda facilmente, construindo muros emocionais ao redor de sua vulnerabilidade, como um castelo medieval protegendo um tesouro que ele mesmo não sabia mais se valia a pena preservar. A ideia de depender de alguém era quase fisicamente insuportável para quem passou a vida inteira sendo o provedor, o protetor, o homem forte que todos procuravam nos momentos difíceis. Mas os últimos exames médicos, guardados numa pasta lacrada dentro da gaveta do escritório, não deixavam margem para negociação ou barganha com o destino. As palavras do Dr. Roberto Fernandes ainda ecoavam em sua mente como um disco arranhado. Maurício, precisamos ser realistas sobre sua condição. Você não pode mais viver sozinho durante o tratamento. O telefone tocou exatamente às 9 horas da manhã, cortando o silêncio pesado do apartamento como uma faca atravessando o tecido. Do outro lado da linha, uma voz feminina suave com um leve sotaque do interior catarinense se apresentou com nervosismo mal disfarçado. Bom dia, meu nome é Gabriela Ferreira. Vi seu anúncio no jornal sobre a vaga de enfermeira. Havia algo na cadência de suas palavras, na forma respeitosa como se dirigia a ele, que chamou imediatamente a atenção de Maurício. Era diferente das outras 3 ligações que havia recebido nos dias anteriores. Mulheres mais experientes,
que faziam perguntas técnicas demais e demonstravam uma confiança profissional que o intimidava. "Pode me contar um pouco sobre sua experiência?" perguntou ele, já sabendo que preferia exatamente o que estava ouvindo. Uma profissional inexperiente que ele pudesse moldar de acordo com suas necessidades específicas. "Eu me formei há 6 meses na Universidade Federal de Santa Catarina", respondeu Gabriela com honestidade tocante. "Trabalhei durante a faculdade como auxiliar em alguns hospitais da região, mas esta seria minha primeira experiência como enfermeira particular. Posso garantir que sou muito dedicada e estou disposta a aprender tudo o que for necessário." A vulnerabilidade em sua admissão de inexperiência, paradoxalmente, a tornava mais atraente para os propósitos dele. Maurício sentiu algo se afrouxar ligeiramente no peito tenso. Havia uma sinceridade naquela voz que não escutava há muito tempo, uma qualidade quase maternal que despertava memórias distantes de quando sua própria mãe cuidava dele durante as gripes da infância. "Você pode vir hoje à tarde para conversarmos pessoalmente?" perguntou, surpreendendo-se com sua própria urgência. "Claro, que horas seria melhor para o senhor?" respondeu ela, e ele notou o alívio mal disfarçado em sua voz. "Às 3 horas. Rua Felipe Schmidt, número 847, apartamento 1003. Ele forneceu o endereço e desligou, sentindo pela primeira vez em semanas uma pontada de algo que poderia ser esperança, ou pelo menos curiosidade sobre como seria aquela mulher cuja voz carregava promessas de cuidado genuíno. Gabriela desligou o telefone no pequeno apartamento de 2 quartos que dividia com 2 colegas da faculdade no bairro do Estreito, do outro lado da ponte que conectava a ilha ao continente. O espaço era apertado e barulhento, mas era tudo o que conseguia pagar com os trabalhos esporádicos que fazia desde a formatura. Aos 29 anos, ela havia percorrido um caminho nada convencional até a enfermagem, trabalhando em diversos empregos para custear os estudos. Faxineira em consultórios médicos, cuidadora de idosos, auxiliar de limpeza no hospital universitário, cada experiência adicionando camadas de conhecimento prático que os livros não ensinavam. O curso de enfermagem havia sido uma promessa silenciosa que fizera para si mesma depois de cuidar da mãe, Dona Rosa, durante os meses finais de uma longa batalha contra o diabetes. Sentada ao lado da cama hospitalar, observando a fragilidade crescente da mulher, que sempre parecera indestrutível, Gabriela decidiu que queria dedicar sua vida a trazer conforto para pessoas em momentos de vulnerabilidade. Havia algo profundamente significativo em ser a ponte entre o medo e a esperança, entre a dor e o alívio. Agora, 6 meses após colar grau numa cerimônia, onde foi a única da família presente, porque o pai havia falecido anos antes e os irmãos moravam longe, ela enfrentava a realidade cruel do mercado de trabalho. Os hospitais queriam experiência que ela não tinha. As clínicas particulares pagavam salários que mal cobriam o aluguel. E o financiamento do Corsa Branco que comprara para facilitar os deslocamentos vencia todo mês como uma espada de Damocles sobre seu orçamento apertado. A família no interior de Lages questionava constantemente suas escolhas. "Por que não arrumou um marido em vez de ficar estudando?" perguntava a tia Marlene toda vez que se falavam por telefone. "Enfermeira ganha pouco e trabalha muito. Devia ter feito pedagogia como a prima Cláudia." As críticas doíam mais do que Gabriela admitia, especialmente porque vinham misturadas com preocupação genuína de pessoas que a amavam, mas não compreendiam seus sonhos. O anúncio no jornal havia aparecido como uma resposta às suas orações silenciosas. Um trabalho particular, com horário flexível e salário acima da média, parecia bom demais para ser verdade, mas a voz do homem ao telefone transmitira uma seriedade que a tranquilizou. Havia algo na forma como ele falava, uma educação refinada, misturada com uma tristeza mal disfarçada, que despertou sua curiosidade profissional, e se fosse honesta consigo mesma, algo mais pessoal também. Passou a manhã escolhendo roupas apropriadas para a entrevista, decidindo finalmente por um vestido floral azul marinho que havia comprado numa promoção, sapatos baixos confortáveis e uma pasta de couro sintético onde guardava seus documentos, diploma e algumas cartas de recomendação de professores da universidade.
No espelho do banheiro minúsculo, ensaiou apresentações profissionais, tentando equilibrar confiança com humildade, competência com disponibilidade para aprender. A viagem de ônibus até o centro histórico de Florianópolis levou 40 minutos no trânsito intenso da tarde. Gabriela aproveitou o tempo para observar a cidade pela janela embaçada, pensando em como sua vida havia mudado desde que saíra do interior. Florianópolis representara a possibilidade de um futuro diferente, mais amplo, cheio de oportunidades que Lages não podia oferecer. Mas também significara solidão, incerteza financeira e a pressão constante de provar que havia feito a escolha certa. O edifício residencial na rua Felipe Schmidt impressionou-a imediatamente. Era um prédio elegante dos anos 80, com portaria sofisticada e elevadores espelhados que refletiam sua própria ansiedade enquanto subia até o 10º andar. O corredor era silencioso e bem iluminado, com tapetes que abafavam seus passos nervosos até a porta do apartamento 1003. Maurício abriu a porta antes mesmo que ela terminasse de tocar a campainha, como se estivesse esperando do outro lado. O homem à sua frente era diferente do que havia imaginado pela voz ao telefone. Mais alto, mais magro, com cabelos grisalhos que lhe davam um ar distinto apesar da idade relativamente jovem. Havia algo nos olhos dele, uma intensidade misturada com cansaço, que imediatamente ativou todos os seus instintos de cuidadora. "Gabriela?" perguntou ele, estendendo a mão para cumprimentá-la. "Maurício Costa, por favor, entre." O apartamento que se revelou diante dela era simultaneamente impressionante e melancólico. Amplo, com pé direito alto e janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, mas havia uma qualidade de museu abandonado no espaço. A coleção de discos de vinil que ocupava uma parede inteira chamou imediatamente sua atenção, assim como o piano de cauda que dominava uma das salas e os vários violões estrategicamente posicionados como se fossem esculturas. "Seu apartamento é lindo", comentou ela genuinamente, aproximando-se da estante de discos. "Esta coleção é incrível." Seus dedos pararam reverentemente sobre um álbum de Elis Regina, Águas de Março, e ela não conseguiu esconder um sorriso nostálgico. "Minha mãe adorava essa música. Dizia que a Elis cantava com a alma, não apenas com a voz." Maurício observou a reação dela com interesse crescente. A maioria das pessoas que visitavam seu apartamento ficava impressionada com os aspectos materiais, o valor dos equipamentos, a vista privilegiada, os móveis de design. Mas Gabriela havia ido direto à música, ao coração emocional do espaço. "Sua mãe tinha bom gosto", comentou ele. "A Elis realmente cantava com a alma. Poucos artistas conseguem transmitir tanta emoção genuína. Ela faleceu há 2 anos, disse Gabriela suavemente. Foi cuidando dela que descobri minha vocação para a enfermagem. Percebi que há uma diferença enorme entre tratar uma doença e cuidar de uma pessoa." As palavras saíram com uma honestidade que surpreendeu ambos, criando uma intimidade inesperada naqueles primeiros minutos de encontro. A conversa que se seguiu fluiu com uma naturalidade que nenhum dos dois esperava. Maurício preparou café em sua cozinha impecavelmente organizada, observando discretamente como Gabriela se movia pelo espaço com curiosidade respeitosa, tocando objetos com o cuidado de quem entende o valor sentimental das coisas. Ela parou diante de uma fotografia antiga na estante, mostrando um homem mais jovem tocando violão numa praia. "É você?" perguntou ela, indicando a foto. "Há muitos anos", respondeu ele, trazendo 2 xícaras de café fumegante. "Eu costumava tocar profissionalmente, pequenos shows em bares e restaurantes. Nunca fiquei famoso, mas ganhava a vida com música durante uns 10 anos. Havia nostalgia em sua voz, mas também uma melancolia que ela não conseguiu interpretar completamente. "E agora? Ainda toca?" perguntou Gabriela, sentando-se no sofá de couro onde ele indicou. "Às vezes", respondeu vagamente. "Mais como hobby agora. Trabalho com consultoria empresarial, coisas mais práticas." A forma como disse práticas carregava um peso de resignação que não passou despercebido para ela. Durante a entrevista informal, Maurício explicou suas necessidades de forma cuidadosamente editada.
Disse que precisava de alguém para auxiliar com medicações regulares, algumas tarefas domésticas leves e acompanhamento em consultas médicas ocasionais. Mencionou vagamente questões de saúde relacionadas ao estresse, que requeriam monitoramento, mas omitiu completamente a natureza real de sua condição. Gabriela fez perguntas pertinentes que demonstravam conhecimento profissional sólido, apesar da pouca experiência prática. Queria saber sobre alergias medicamentosas, rotina de exercícios, preferências alimentares, frequência das consultas médicas. Suas perguntas eram técnicas, mas feitas com um tom de cuidado genuíno, que tranquilizou Maurício sobre sua escolha. Por que escolheu especificamente alguém sem experiência? Perguntou ela em determinado momento, com a franqueza direta de quem cresceu no interior. Maurício hesitou, pesando sua resposta cuidadosamente. Prefiro ensinar alguém do meu jeito a ter que desfazer vícios profissionais de outros lugares, mentiu suavemente. Além disso, acredito que entusiasmo e dedicação compensam a falta de experiência. A verdade que ele jamais admitiria naquele momento era muito mais complexa e vulnerável. Queria alguém que não fizesse perguntas médicas muito específicas, que não reconhecesse imediatamente os sinais de sua condição real, que pudesse ser controlada e manipulada sutilmente enquanto ele mantinha a ilusão de independência. Uma enfermeira experiente veria através de suas mentiras em questão de dias. Quando posso começar? Perguntou Gabriela, tentando controlar a ansiedade em sua voz. A química entre eles havia sido boa. Ele parecia genuinamente interessado em contratá-la, e ela precisava desesperadamente daquela oportunidade. Amanhã mesmo, se possível, respondeu Maurício imediatamente. Horário das 7 da manhã às 5 da tarde, com flexibilidade para emergências. O salário é de R$ 3.500 mensais, mais vale transporte e auxílio alimentação. O valor era significativamente mais alto do que ela esperava, confirmando suas suspeitas de que havia mais complexidade naquela situação do que estava sendo revelado. Eles acertaram os detalhes práticos, chaves, horários, dias de folga, responsabilidades específicas, enquanto bebiam café e compartilhavam histórias cuidadosamente selecionadas sobre suas vidas. Maurício contou sobre sua formação em administração, seus anos tocando música, a decisão de focar na consultoria empresarial. Gabriela falou sobre sua infância no interior, os sacrifícios para estudar, o sonho de trabalhar com pessoas em momentos delicados de suas vidas. Quando ela se levantou para ir embora, já eram quase 5 horas da tarde. A luz dourada do fim de tarde entrava pelas janelas amplas, criando uma atmosfera quase cinematográfica no apartamento cheio de música silenciosa. Muito obrigada pela oportunidade, disse ela, estendendo a mão para um aperto de despedida formal. Eu é que agradeço, respondeu Maurício, segurando a mão dela por um momento mais longo do que seria estritamente profissional. Tenho um bom pressentimento sobre nossa parceria. Naquela noite, cada um em sua própria solidão, ambos sentiram uma pontada de algo que poderia ser esperança, curiosidade ou talvez o primeiro sussurro de uma conexão que mudaria completamente o rumo de suas vidas. Gabriela dirigiu de volta para casa, pensando no homem misterioso e elegante que havia acabado de conhecer, nas histórias não contadas que percebia por trás de seus olhos cansados. Maurício ficou na varanda tocando violão até tarde, improvisando melodias que pareciam mais leves e esperançosas do que qualquer coisa que havia composto nos últimos meses. A primeira semana de trabalho estabeleceu uma rotina delicada e cuidadosamente coreografada entre eles. Gabriela chegava todas as manhãs pontualmente às 7 horas, usando sempre roupas simples, mas profissionais, carregando uma bolsa organizada com estetoscópio, termômetro e outros instrumentos básicos que havia comprado com o primeiro adiantamento do salário. Maurício sempre a esperava já acordado, vestido e com o café preparado, mantendo a performance de um homem apenas ligeiramente indisposto que precisava de ajuda mínima. A rotina matinal começava invariavelmente com a verificação dos sinais vitais: pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca, enquanto eles conversavam sobre assuntos neutros como o tempo, as notícias do jornal ou os planos para o dia.
Gabriela notava que os valores estavam sempre dentro dos parâmetros normais, o que a tranquilizava, mas também alimentava suas suspeitas crescentes sobre a real necessidade de seus serviços. Depois da avaliação médica básica, ela preparava o café da manhã com a atenção meticulosa de quem aprendeu a cozinhar com uma mãe do interior. Pão francês torrado na medida certa, ovos mexidos cremosos, frutas cortadas geometricamente, café passado na hora com o aroma enchendo o apartamento silencioso. Maurício observava seus movimentos eficientes, notando como ela colocava carinho genuíno em cada tarefa simples, transformando uma obrigação profissional em um ato de cuidado pessoal. "Você não precisa fazer tudo isso", disse ele na terceira manhã, observando-a dobrar suas roupas lavadas com cuidado especial, organizando cada peça como se fosse um presente valioso. "Eu contratei uma enfermeira, não uma empregada doméstica." Gabriela parou o que estava fazendo e se virou para encará-lo com um sorriso paciente que lembrava vagamente sua mãe quando explicava conceitos óbvios para crianças teimosas. "Maurício, minha mãe sempre dizia que cuidar de alguém é cuidar de tudo ao redor dessa pessoa também. Uma casa organizada, roupas limpas, comida nutritiva, tudo isso faz parte da recuperação. O ambiente influencia o bem-estar tanto quanto os remédios." Ela não sabia ainda de que exatamente ele estava se recuperando, mas percebia sinais sutis que sua experiência prática havia ensinado a identificar. Maurício começou a esperar ansiosamente pela chegada dela todas as manhãs, acordando sempre 10 minutos antes do alarme, apenas para escutar o som da chave girando na fechadura, os passos leves no corredor, a voz suave cantarolando baixinho enquanto organizava suas coisas na cozinha. Gabriela trazia uma energia completamente diferente para o apartamento que havia se tornado seu mausoléu pessoal nos últimos meses. Ela cantarolava constantemente enquanto trabalhava, sempre melodias clássicas da MPB que ele reconhecia e apreciava. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, era como se ela trouxesse um pedaço do Brasil mais acolhedor e humano para dentro daquelas paredes elegantes, mas emocionalmente frias. Suas canções transformavam tarefas domésticas em rituais quase sagrados de cuidado e atenção. "Você gosta muito de música?" perguntou ele numa tarde de outono, encontrando-a ouvindo um vinil de Tom Jobim enquanto preparava um chá de camomila que disse ser bom para acalmar os nervos. "Adoro", respondeu ela, os olhos brilhando com entusiasmo genuíno. "Cresci ouvindo Elis Regina, Caetano Veloso, Chico Buarque no rádio da minha mãe, enquanto ela cozinhava ou costurava. Música brasileira tem uma alma especial, não acha? É como se cada canção contasse uma história completa sobre o coração humano." Foi nesse momento preciso que algo fundamental se moveu dentro do peito de Maurício, como uma porta há muito tempo trancada que finalmente encontrava sua chave. Havia anos que não encontrava alguém que compartilhasse genuinamente sua paixão pela música nacional, que entendesse intuitivamente o poder emocional das melodias que haviam moldado sua identidade. Ele se aproximou do piano de cauda que dominava a sala e tocou algumas notas experimentais de Garota de Ipanema, testando sua reação. Gabriela fechou os olhos imediatamente, absorvendo a melodia com um sorriso nostálgico que transformou completamente sua expressão. Por alguns momentos, ela pareceu uma menina novamente, ouvindo música na cozinha da mãe em tardes preguiçosas do interior. "Meu pai tocava violão", contou Maurício, surpreendendo-se com sua própria abertura emocional. "Foi ele quem me ensinou a amar nossa música. Dizia que a MPB tinha o poder de curar qualquer tristeza, de transformar qualquer dor em beleza." As palavras saíram carregadas de uma melancolia profunda que Gabriela percebeu imediatamente, confirmando suas suspeitas crescentes de que havia camadas muito mais complexas e dolorosas naquele homem do que ele revelava superficialmente. Havia uma vulnerabilidade escondida atrás de sua pose cuidadosamente controlada que despertava todos os seus instintos maternais e, se fosse completamente honesta consigo mesma, algo mais profundo e potencialmente perigoso. Nas semanas seguintes, pequenos rituais domésticos foram se estabelecendo naturalmente entre eles, criando uma intimidade cotidiana que nenhum dos dois havia planejado ou esperado.
O café da manhã compartilhado tornou-se sagrado. Pão francês crocante da padaria especial no mercado público que Gabriela descobrira. Geleia caseira de morango que ela própria preparava nos fins de semana. Ovos mexidos cremosos, temperados com ervas frescas que cultivava numa pequena horta improvisada na área de serviço. As tardes eram pontuadas por música ambiente, tocada baixinho enquanto ela organizava meticulosamente os medicamentos dele, que notou serem mais complexos e numerosos do que seria normal para alguém com problemas menores de saúde. E ele trabalhava em seus projetos de consultoria no escritório, sempre com a porta aberta, para manter conversas esporádicas sobre assuntos diversos. O cuidado carinhoso com que ela tratava sua coleção de vines tornou-se um dos momentos mais preciosos do dia para Maurício. Gabriela limpava cada disco com produtos especiais que havia pesquisado, reorganizava as capas danificadas, sempre perguntando sobre a história por trás de cada álbum, como se fossem relíquias familiares. "Este aqui é especial?" perguntou ela numa tarde, segurando cuidadosamente um LP de João Gilberto com sinais evidentes de muito uso. "Foi o primeiro disco que comprei com meu próprio dinheiro", contou Maurício, observando como ela manuseava o vinil com reverência quase religiosa. "Eu tinha 16 anos. Trabalhava numa loja de instrumentos musicais depois da escola. Guardei cada centavo durante 2 meses para comprar esse álbum." Suas palavras carregavam uma nostalgia profunda, como se ele estivesse revisitando uma versão mais jovem e esperançosa de si mesmo. Maurício percebeu que estava sorrindo mais frequentemente, que os dias pareciam ter cores mais vivas, que os pesadelos noturnos relacionados ao seu diagnóstico estavam se tornando menos frequentes. A presença constante de Gabriela criava uma sensação de normalidade, que ele não experimentava há meses, como se a vida tivesse voltado a fazer sentido de uma forma que havia esquecido ser possível. Gabriela, por sua vez, se encontrava genuinamente investida no bem-estar daquele homem complicado que estava mexendo com ela de formas que não havia antecipado. Aquele trabalho estava se tornando muito mais do que uma simples fonte de renda. Estava despertando sentimentos maternais, profissionais e, se admitisse para si mesma, românticos que a assustavam pela intensidade e inapropriedade. Mas também havia mistérios crescentes que alimentavam sua curiosidade profissional e pessoal. As consultas médicas que ele mencionava vagamente, mas nunca explicava completamente, sempre marcadas para horários em que ela não estava presente. Os telefonemas sussurrados que ele atendia em outro cômodo, sempre com uma expressão tensa quando retornava. A fadiga crescente que ele tentava disfarçar, com sorrisos forçados e conversas animadas, mas que ela percebia nos pequenos sinais que sua experiência havia ensinado a identificar. Os frascos de medicamentos que organizava diariamente começaram a levantar suspeitas específicas. Havia drogas que reconhecia de seus estágios hospitalares, medicamentos que não se usavam para problemas menores de saúde ou questões relacionadas ao estresse, como ele havia mencionado inicialmente. Havia supressores de náusea, fortificantes sanguíneos, medicamentos para fortalecer o sistema imunológico. Um coquetel farmacológico que sugeria algo muito mais sério do que ele estava revelando. "Maurício", disse ela numa manhã, depois de verificar sua pressão arterial e notar uma palidez sutil em sua pele que não estava presente na semana anterior. "Você tem certeza de que está me contando tudo sobre sua condição? Como enfermeira, preciso saber exatamente o que está acontecendo para poder cuidar de você adequadamente." Ele a olhou por um longo momento, como se pesasse cuidadosamente suas opções. O apartamento estava silencioso, exceto pelo ruído familiar do trânsito matinal de Florianópolis lá embaixo e o tic-tac do relógio antigo na parede. "Gabriela, eu..." começou, mas as palavras se perderam em sua garganta. Como explicar que havia construído uma mentira elaborada desde o primeiro dia? Como admitir que estava enfrentando algo potencialmente terminal, sem soar como se estivesse pedindo pena ou manipulando emocionalmente a situação? "Você pode confiar em mim", disse ela suavemente, sentando-se ao lado dele no sofá onde faziam a checagem matinal dos sinais vitais. "Sou enfermeira, não vou surtar com más notícias, mas também sou humana,
e me importo genuinamente com seu bem-estar. Se há algo mais sério acontecendo, prefiro saber para poder ajudar adequadamente. A vulnerabilidade naquelas palavras, a combinação de competência profissional com carinho pessoal, quebrou as defesas cuidadosamente construídas de Maurício de uma forma que ele não esperava. Pela primeira vez em meses, sentiu vontade de dividir o peso terrível que carregava sozinho, de permitir que outra pessoa participasse de sua luta contra o medo e a incerteza. O primeiro grande abalo na relação cuidadosamente construída entre eles aconteceu numa manhã cinzenta de maio, quando o outono de Florianópolis trouxe consigo uma umidade penetrante que parecia infiltrar-se até nos ossos. Gabriela chegou, como sempre, às 7 horas em ponto, mas encontrou Maurício ainda na cama, visivelmente pálido e claramente debilitado, de uma forma que não conseguia mais esconder atrás de sua performance habitual de saúde estável. "Maurício", chamou ela suavemente, aproximando-se da cama onde ele estava deitado de lado, respiração ligeiramente ofegante. "Como se sente esta manhã?" Ele tentou se levantar com seu orgulho característico, mas suas pernas tremeram visivelmente e ela teve que ampará-lo fisicamente, sentindo pela primeira vez a fragilidade real de seu corpo sob as roupas que disfarçavam sua perda de peso progressiva. "Estou bem", mentiu ele automaticamente, mas a mentira soou patética até para seus próprios ouvidos. "Isso não é normal", disse Gabriela com autoridade profissional que ele nunca havia escutado antes, ajudando-o a se sentar na beira da cama e imediatamente verificando seu pulso que estava acelerado e irregular. "Maurício, você precisa me contar o que realmente está acontecendo. Sou enfermeira, não uma criança que precisa ser protegida da verdade." Sua voz carregava uma mistura de competência médica, preocupação genuína e uma pitada de irritação por ter sido mantida no escuro sobre algo obviamente sério. Durante as semanas de convivência, ela havia desenvolvido teorias sobre sua condição real, mas naquele momento estava clara que suas piores suspeitas provavelmente estavam corretas. Ele a olhou por um longo momento que pareceu uma eternidade, como se estivesse pesando cuidadosamente, não apenas suas palavras, mas todo o futuro de sua relação. O apartamento estava completamente silencioso, exceto pelo ruído distante do trânsito matinal e o zumbido quase imperceptível do ar-condicionado. "Gabriela, começou ele, mas as palavras eram pesadas demais para sair facilmente de sua garganta. "Eu tenho linfoma", disse finalmente, as palavras caindo entre eles como pedras pesadas jogadas numa lagoa calma. "Estágio avançado. Comecei o tratamento há 3 meses, antes de você chegar." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, carregado de todas as implicações médicas, emocionais e relacionais que aquela revelação trazia consigo. Gabriela sentiu o mundo girar ligeiramente ao seu redor, não pela revelação médica em si. Sua experiência profissional a havia preparado para lidar com doenças graves, mas pela dimensão da mentira deliberada que havia sido construída e mantida entre eles durante todas aquelas semanas de crescente intimidade. "Por que não me contou desde o início?" perguntou ela, sua voz saindo mais baixa e triste do que irritada. "Porque eu não queria ser visto como um caso terminal", admitiu Maurício, genuinamente envergonhado pela primeira vez em décadas. "Não queria pena, não queria que você me olhasse como um homem moribundo. Queria que alguém me visse como uma pessoa normal pelo maior tempo possível, antes que a doença definisse completamente quem eu sou." A vulnerabilidade crua naquelas palavras quebrou o coração de Gabriela de uma forma que ela não havia experimentado desde a morte da mãe. Ela podia ver além da mentira e entender o medo terrível que a havia motivado. O medo de ser reduzido a um diagnóstico, de perder sua identidade humana numa série de sintomas e prognósticos. "Maurício", disse ela suavemente, pegando as mãos trêmulas dele entre as suas, notando como estavam mais magras do que lembrara. "Você é muito mais do que qualquer doença. Você é o homem que toca violão com a alma, que tem 800 discos organizados por paixão genuína pela música, que faz café perfeito todas as manhãs e conhece a história por trás de cada canção brasileira que já foi gravada." Ela fez uma pausa,
escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Mas se vamos enfrentar isso juntos, e eu quero enfrentar isso com você, precisa haver honestidade completa entre nós, sem mentiras bem-intencionadas, sem tentar me proteger da realidade. Somos parceiros nesta luta, ou somos apenas empregador e funcionária? A escolha é sua. A palavra juntos havia saído naturalmente, carregada de um compromisso emocional que surpreendeu ambos pela profundidade e pela implicação de que sua relação havia evoluído muito além dos limites profissionais que haviam estabelecido inicialmente. Naquele momento transformador, sentados na cama bagunçada com a luz cinzenta da manhã, filtrando pelas cortinas pesadas, algo fundamental e irreversível mudou entre eles. Não era mais apenas um acordo comercial entre um homem doente e uma profissional de saúde. Era o início de uma parceria genuína contra algo maior, mais assustador e mais incerto do que qualquer um deles havia enfrentado anteriormente em suas vidas. Maurício contou tudo com uma honestidade brutal, que havia guardado para si mesmo durante meses solitários. O diagnóstico devastador que recebera numa tarde aparentemente normal de dezembro, quando foi ao médico achando que tinha apenas uma gripe persistente. As sessões de quimioterapia semanais que o deixavam debilitado por dias, vomitando violentamente e se sentindo como se seu próprio corpo estivesse sendo envenenado sistematicamente. O prognóstico incerto que o aterrorizava durante as madrugadas insones, quando ficava acordado, calculando estatísticas de sobrevivência e se perguntando quanto tempo lhe restava. Os medos íntimos que nunca havia verbalizado. Medo da dor, medo da dependência total, medo de morrer sozinho num hospital frio, medo de nunca mais tocar música com a mesma paixão. Gabriela escutou cada palavra com atenção profissional total, mas seu coração se apertava progressivamente a cada detalhe médico, cada revelação sobre a extensão de seu sofrimento silencioso. Sua mente de enfermeira já estava trabalhando, reorganizando tudo que havia observado nas últimas semanas através dessa nova lente de compreensão. A fadiga que ele disfarçava, os medicamentos complexos, as consultas misteriosas, a perda de peso sutil mas constante. A próxima sessão é na quinta-feira, disse ele, olhando para as próprias mãos como se fossem de um estranho. Eu sempre vou sozinho, sempre voltei sozinho para casa e enfrentei os efeitos colaterais sozinho, mas a frase ficou suspensa no ar, carregada de um pedido não verbalizado que ele não tinha coragem de fazer diretamente. Eu vou com você, respondeu Gabriela sem uma fração de segundo de hesitação. Se você quiser minha companhia, é claro. Não como sua enfermeira particular, mas como sua amiga. A palavra amiga não parecia adequada para descrever o que havia se desenvolvido entre eles, mas era a mais segura que conseguiu encontrar naquele momento carregado de emoção. Maurício sentiu algo pesado e tenso se afrouxar definitivamente no centro de seu peito, uma pressão que carregava há meses, sem sequer perceber conscientemente. Pela primeira vez desde o diagnóstico que mudara completamente sua percepção de futuro, não se sentia completamente sozinho na luta. Havia alguém disposto a entrar voluntariamente em seu pesadelo médico, a compartilhar o peso de sua incerteza. Gabriela, por sua vez, entendeu naquele momento que havia cruzado uma linha definitiva e irreversível. Não era mais apenas uma profissional contratada para prestar serviços. Estava genuinamente investida no bem-estar, na recuperação e na felicidade daquele homem complicado, vulnerável e corajoso que havia conquistado um espaço permanente em seu coração. O resto da manhã passou numa estranha tranquilidade, carregada de alívio mútuo. Eles ajustaram completamente a rotina de medicamentos com base na honestidade total sobre sua condição real. Gabriela fez anotações profissionais detalhadas sobre sintomas, efeitos colaterais, padrões de fadiga e recuperação. Maurício pegou seu violão e tocou baixinho enquanto ela preparava um almoço nutritivo especificamente planejado para fortalecer seu sistema imunológico comprometido. A música que ele escolheu foi Águas de Março, e pela primeira vez, ambos cantarolaram juntos, criando um momento de normalidade doméstica e intimidade emocional,
em meio ao caos de revelações médicas e reajustamentos relacionais. A voz dela se harmonizava naturalmente com a dele, criando algo bonito e reconfortante que nenhum dos dois havia experimentado em anos. Quando Gabriela se preparou para ir embora naquela tarde, mais tarde do que o usual, porque haviam passado horas conversando sobre tratamentos, expectativas realistas e estratégias de enfrentamento, ambos sabiam que algo irreversível havia acontecido entre eles. A mentira que havia sido dissolvida pela verdade criara uma base muito mais sólida para qualquer relacionamento que pudesse se desenvolver. Ela dirigiu pelas ruas familiares de Florianópolis, pensando profundamente em como sua vida havia se complicado de uma forma que nunca havia imaginado quando respondeu àquele anúncio simples no jornal. O que começara como uma oportunidade profissional necessária havia se transformado numa conexão emocional complexa, com implicações que a assustavam e a emocionavam simultaneamente. Maurício ficou sozinho na varanda, observando o pôr do sol dourado sobre a Lagoa da Conceição e se perguntando se havia feito a coisa certa ao se abrir completamente para alguém que poderia desaparecer de sua vida tão rapidamente quanto havia aparecido. Mas pela primeira vez em meses, a solidão não parecia absoluta e desesperadora. A quinta-feira da primeira quimioterapia acompanhada chegou cinzenta e chuvosa, com nuvens pesadas cobrindo Florianópolis, como um cobertor espesso que abafava os sons da cidade. Gabriela chegou mais cedo que o usual, encontrando Maurício já pronto e vestido, mas notando imediatamente a tensão rígida em seus ombros, a forma como tamborilava os dedos nervosamente na mesa de centro, o olhar distante de quem estava mentalmente se preparando para um suplício conhecido. "Como se sente?" perguntou ela, verificando automaticamente sua pressão arterial e temperatura corporal, estabelecendo uma rotina de cuidados que havia se tornado natural entre eles. "Como alguém que vai tomar veneno voluntariamente", respondeu ele com humor negro característico. "Que ironia, não é? Eu me enveneno para me curar. Às vezes penso que isso é uma metáfora perfeita para a vida adulta." Gabriela sorriu apesar da gravidade da situação, admirando a forma como ele conseguia encontrar perspectiva filosófica, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ela havia preparado uma sacola cuidadosa com lanches leves e nutritivos, água com eletrólitos, livros, uma playlist de música brasileira suave no celular e até mesmo um pequeno travesseiro para tornar o processo menos desconfortável. "Vamos enfrentar isso juntos", disse ela, pegando as chaves do carro e notando como a palavra juntos havia se tornado natural e significativa entre eles durante as últimas semanas. A viagem até o hospital oncológico no continente foi inicialmente silenciosa, mas gradualmente preenchida por conversas que variavam entre o prático e o profundamente pessoal. Gabriela dirigia com cuidado especial pela ponte Hercílio Luz molhada pela chuva, ocasionalmente olhando para Maurício, que observava a paisagem familiar como se a estivesse vendo pela primeira vez com olhos completamente novos. "É engraçado", comentou ele, enquanto observavam a baía de Florianópolis se estender cinzenta e infinita ao lado da estrada. "Todos esses meses vindo sozinho para o hospital, eu nunca parei para realmente olhar como nossa cidade é bonita. Acho que a solidão faz a gente esquecer de reparar na beleza ao redor. Ou talvez", sugeriu Gabriela suavemente, "você esteja finalmente se permitindo ver beleza novamente, porque não está mais sozinho na luta." Na sala de quimioterapia, ambiente clínico com poltronas de couro reclinável organizadas em fileiras e o zumbido constante de máquinas de infusão, Gabriela testemunhou uma transformação dolorosa e reveladora. O homem orgulhoso, controlado e elegante que havia conhecido, se transformou gradualmente em alguém completamente vulnerável e dependente, mas também profundamente humano de uma forma que ela nunca havia experimentado. Durante as primeiras horas de infusão, enquanto os medicamentos entravam lentamente em sua corrente sanguínea, através do cateter no braço, eles conversaram baixinho sobre música, livros, memórias de infância, sonhos que haviam abandonado e esperanças que ainda mantinham vivas apesar de tudo. Gabriela segurou sua mão quando as primeiras ondas de náusea começaram. Conversou baixinho para distraí-lo
da crescente sensação de mal-estar. Limpou discretamente as lágrimas involuntárias que ele não conseguia conter. Obrigado, sussurrou ele quando o processo finalmente terminou e eles se preparavam para voltar para casa, sua voz fraca, mas carregada de gratidão genuína. Obrigado por ficar, por não sair correndo quando viu como isso é realmente. Sempre, respondeu ela automaticamente, e ambos souberam imediatamente que aquela palavra simples carregava muito mais peso e significado do que deveria numa relação tecnicamente profissional. As semanas que se seguiram à primeira quimioterapia compartilhada foram um período de ajuste delicado e descoberta mútua. Maurício lutava contra efeitos colaterais que agora não precisava esconder, enquanto tentava manter algum controle sobre sua vida e dignidade pessoal. Gabriela se encontrava dividida entre seu papel profissional de cuidadora e os sentimentos pessoais crescentes que preferia não nomear ou analisar muito profundamente. Você não precisa ficar, disse ele numa tarde particularmente difícil, quando havia passado horas vomitando violentamente e se sentia humilhado pela própria fragilidade física. Eu pago você para cuidar de alguém com problemas menores de saúde, não para assistir esse show de horrores médicos. Gabriela parou de dobrar roupas limpas e se virou para encará-lo diretamente, seus olhos brilhando com uma determinação que ele raramente havia visto. Maurício Costa, você é oficialmente o homem mais teimoso e orgulhoso que já conheci em toda a minha vida. Eu não estou aqui apenas pelo dinheiro, e você sabe disso perfeitamente. Então por que está? Perguntou ele, genuinamente curioso e secretamente esperançoso de escutar algo que confirmasse as suspeitas crescentes sobre os sentimentos dela. Ela hesitou por um longo momento, pesando cuidadosamente suas palavras e as implicações de qualquer coisa que pudesse dizer. Porque você importa para mim de uma forma que vai muito além do profissional. Porque quando você toca violão, a música parece ter o poder de curar um pouco da dor do mundo. Porque você me faz rir mesmo quando está passando pelos momentos mais difíceis. E porque... Ela parou abruptamente, percebendo que estava prestes a confessar algo que mudaria completamente e irreversivelmente a natureza de sua relação. Por quê? Insistiu Maurício suavemente, sentando-se na poltrona onde costumava passar as horas mais difíceis de recuperação pós-quimioterapia, seus olhos fixos nela, com uma intensidade que fez o coração de Gabriela acelerar de forma audível. Porque eu me importo com você de uma forma que provavelmente não deveria. Admitiu ela finalmente, as bochechas coradas, mas a voz firme e determinada a ser completamente honesta. Porque acordo todas as manhãs pensando em como você passou a noite. Porque durmo preocupada se você está comendo adequadamente. Porque quando você sorri, eu sinto como se o mundo fizesse sentido novamente. As palavras saíram numa torrente emocional, como se ela as tivesse guardado cuidadosamente por semanas, e finalmente encontrara coragem para liberá-las. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão elétrica que nenhum dos dois sabia como interpretar ou resolver. Maurício sentiu seu coração acelerar de uma forma que não tinha absolutamente nenhuma relação com seus medicamentos ou condição médica. Gabriela, começou ele, mas ela o interrompeu com um gesto decidido. Eu sei que isso complica tudo exponencialmente, continuou ela agora que havia começado, determinada a dizer tudo. Eu sei que não é profissional, que provavelmente não é inteligente, que pode tornar nossa situação impossível. Mas não consigo mais fingir que não sinto nada quando você toca música, ou que meu coração não para de bater quando você está passando mal. Maurício se levantou lentamente da poltrona onde estava recostado e caminhou até ela com movimentos deliberados, mas cuidadosos. Por um momento eterno, ficaram se olhando, com anos de solidão individual, medo do futuro e necessidade de conexão humana genuína se dissolvendo no espaço carregado entre eles. Você acha que é só você que sente isso? Perguntou ele baixinho, sua voz rouca de emoção. Gabriela, eu acordo todas as manhãs esperando ansiosamente você chegar. Durmo pensando na sua voz cantarolando pela casa. Você trouxe luz, cor e música para uma vida que estava escurecendo completamente dia após dia. Quando ele tocou o rosto dela delicadamente, como se ela fosse feita de porcelana preciosa, que poderia se quebrar com qualquer movimento brusco,
Ambos souberam que haviam cruzado um limite definitivo e irreversível. O beijo que se seguiu foi inicialmente suave, tentativo, carregado de meses de tensão emocional acumulada e a doçura reconfortante de duas pessoas que finalmente param de lutar contra o inevitável. E agora? Perguntou ela contra os lábios dele, sua respiração misturada com a dele, numa intimidade que nenhum dos dois havia experimentado em anos. Agora enfrentamos tudo juntos de verdade, respondeu ele, abraçando-a como se ela fosse a única coisa sólida e confiável num mundo que havia se tornado completamente incerto e perigoso. Sem mentiras, sem jogos, sem tentar proteger um ao outro da realidade. Somos parceiros em tudo isso. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Maurício pegou seu violão e compôs uma música completamente nova. Era uma melodia que havia começado a tomar forma semanas antes, fragmentos musicais que apareciam em sua mente durante os momentos mais tranquilos, mas que só agora encontrava sua conclusão natural e satisfatória. Gabriela escutava da cozinha, onde preparava um jantar leve e nutritivo, e soube instintivamente que aquela música estava sendo composta especificamente para ela, que era uma declaração de amor traduzida para a linguagem que ele dominava melhor que qualquer outra. O relacionamento que floresceu entre eles nos dias e semanas seguintes era simultaneamente o mais natural e o mais complicado que qualquer um dos dois já havia experimentado. Tinham que navegar cuidadosamente entre os momentos de intimidade romântica e as necessidades médicas reais e urgentes, entre o amor crescente e a sombra constante da doença que pairava sobre qualquer planejamento de futuro. A segunda sessão de quimioterapia foi emocionalmente mais fácil, porque ele não estava mais sozinho na luta, mas fisicamente mais brutal que a primeira. O corpo de Maurício reagiu violentamente aos medicamentos, e Gabriela havia se preparado melhor para ajudá-lo através do processo, trazendo livros de poesia, música suave no celular e até mesmo um pequeno violão acústico que conseguiu emprestar de um amigo músico para que ele pudesse tocar baixinho durante as longas horas de espera e infusão. "Você é absolutamente incrível", comentou uma das enfermeiras do hospital, observando com admiração profissional como Gabriela cuidava de Maurício com uma combinação perfeita de competência técnica e carinho pessoal. "Ele tem muita sorte de ter você ao lado nesta luta." "Eu é que tenho sorte", respondeu Gabriela honestamente, segurando a mão dele enquanto ele dormia profundamente na poltrona de infusão, exausto pelo processo, mas visivelmente mais tranquilo por não estar enfrentando tudo sozinho. O fim de semana nas montanhas havia sido ideia de Gabriela, uma sugestão feita numa manhã de junho quando notou que Maurício estava particularmente deprimido após uma sessão de quimioterapia especialmente difícil. "Você precisa sair deste apartamento", insistiu ela com a determinação carinhosa que ele havia aprendido a reconhecer e apreciar. "Precisa de ar puro, natureza, horizonte aberto, alguma coisa que não cheire a medicamento ou hospital." Maurício resistiu inicialmente, preocupado em estar longe de seu médico e da estrutura médica de apoio que havia se tornado sua rede de segurança. Mas a insistência gentil de Gabriela, combinada com sua própria necessidade desesperada de normalidade, finalmente o convenceu a aceitar a aventura. A casa que ela alugou ficava em Rancho Queimado, uma pequena cidade serrana a aproximadamente 1 hora de carro de Florianópolis. Era uma construção simples, mas extremamente aconchegante, com uma varanda ampla que oferecia vista panorâmica das montanhas cobertas de Mata Atlântica e um silêncio profundo que contrastava dramaticamente com o barulho urbano constante a que ambos estavam acostumados. "Escute isso", disse Maurício na primeira manhã, abrindo todas as janelas da casa para deixar entrar livremente o coro matinal dos pássaros nativos. "Quando foi a última vez que você realmente ouviu o silêncio verdadeiro, sem carros, sem buzinas, sem o zumbido constante da cidade?" Gabriela sorriu profundamente, preparando café na cozinha rústica, mas bem equipada, inalando o aroma de café fresco misturado com o perfume das flores silvestres que cresciam selvagens ao redor da propriedade. "Me lembra completamente do interior onde cresci. Minha mãe acordava sempre antes do amanhecer
para escutar os bem-te-vis cantando nas árvores do quintal. Dizia que era a forma que Deus encontrava de nos lembrar que cada dia é um presente novo. Durante 3 dias abençoados, eles viveram uma versão idealizada e perfeitamente possível de como suas vidas poderiam ser sem a sombra constante da doença pairando sobre cada momento compartilhado. Maurício tocou violão na varanda durante horas inteiras, compondo melodias inspiradas diretamente na paisagem montanhosa e na sensação de liberdade que não experimentava há meses. Gabriela cozinhou pratos simples, mas deliciosos, com ingredientes frescos comprados no mercado local da cidade, onde foram recebidos com a hospitalidade calorosa típica do interior catarinense. Caminharam por trilhas suaves entre a mata nativa, conversaram sobre sonhos abandonados e sonhos ainda possíveis. Fizeram planos tentando corajosamente ignorar a incerteza fundamental que pairava sobre qualquer futuro que pudessem imaginar juntos. Se eu melhorar completamente, disse ele numa tarde dourada, deitados juntos numa rede na varanda, enquanto observavam o pôr do sol pintar as montanhas com tons de ouro e vermelho. Se eu conseguir a cura total, você ficaria comigo? Não como minha enfermeira, mas como a mulher que te ama independentemente de qualquer doença, completou ela suavemente, a palavra ama saindo naturalmente, como se já fosse uma verdade aceita e estabelecida há muito tempo entre eles. Exatamente isso, sussurrou ele, puxando-a mais perto e sentindo seu coração bater forte contra o peito dela. Mas a felicidade intoxicante daqueles dias perfeitos na montanha havia cobrado um preço secreto e perigoso que só seria descoberto semanas depois, quando voltaram à rotina médica em Florianópolis. Maurício, desesperado para parecer mais saudável e forte para Gabriela, havia cometido o erro imperdoável de interromper secretamente alguns de seus medicamentos mais importantes antes da viagem. Era um gesto desesperado de um homem apaixonado que queria ser visto como um parceiro capaz de proteger e cuidar, em vez de ser sempre a pessoa frágil que precisava de cuidados constantes. Queria fazer amor com ela, sem se preocupar com efeitos colaterais. Queria caminhar nas trilhas sem ficar ofegante. Queria tocar violão sem que suas mãos tremessem de fraqueza. Quando voltaram para Florianópolis e retomaram a rotina médica rigorosa, os exames de sangue revelaram rapidamente as consequências devastadoras dessa decisão impulsiva e perigosa. Os marcadores que haviam estado melhorando constantemente durante meses de tratamento mostraram alterações preocupantes, e Dr. Roberto Fernandes ficou visivelmente irritado com a irresponsabilidade do paciente. "Você interrompeu o tratamento?" perguntou Gabriela completamente incrédula, quando Maurício finalmente confessou sua decisão terrível. Eles estavam no apartamento e ela segurava os resultados dos exames com mãos que tremiam de raiva, medo e decepção profunda. "Como você pôde fazer uma coisa dessas? Como pôde colocar sua vida em risco dessa forma?" "Eu queria que você me visse forte", explicou ele miseravelmente, sabendo exatamente como suas palavras soavam patéticas e desesperadas. "Queria ser o homem que você merece. Alguém capaz de cuidar de você. Não apenas um doente terminal que precisa de cuidados constantes." A explosão de raiva de Gabriela foi proporcional exatamente à sua angústia e ao terror que sentiu ao entender as implicações médicas de sua decisão. "Você realmente acha que eu sou tão superficial assim? Que só me importo com você quando está saudável e forte?" Lágrimas de frustração e medo corriam livremente pelo seu rosto. "Maurício, eu me apaixonei por você inteiro, com tudo que você é e tudo que está enfrentando, incluindo especificamente esta luta contra a doença." O que se seguiu foi a primeira briga real e necessária de seu relacionamento, uma discussão épica que durou horas, e forçou ambos a confrontar questões fundamentais sobre confiança, honestidade, orgulho destrutivo e os medos mais profundos sobre valor próprio e merecimento de amor. Maurício teve que enfrentar seu orgulho autodestrutivo e seus medos paralisantes sobre não ser suficientemente bom ou forte para merecer o amor de alguém tão dedicado quanto Gabriela. Ela precisou expressar completamente sua frustração
com jogos emocionais e mentiras bem intencionadas que colocavam em risco exatamente a pessoa que ela mais queria proteger. Se vamos realmente fazer isso juntos, disse ela finalmente, emocionalmente exausta, mas determinada, tem que ser com honestidade total e absoluta, sem mentiras, sem jogos, sem tentar me proteger da realidade médica. Somos parceiros iguais nesta luta, ou não somos nada. Parceiros, concordou ele, estendendo a mão trêmula para ela num gesto que era simultaneamente pedido de desculpas e promessa de mudança. Em absolutamente tudo. O aperto de mãos que selou aquele acordo foi mais significativo e vinculativo que qualquer declaração romântica que já haviam trocado. Era um compromisso adulto e consciente de enfrentar qualquer tempestade futura juntos, sem máscaras, pretensões ou mentiras protetoras. Meses depois, numa manhã dourada de dezembro, Dr. Roberto Fernandes entrou no consultório familiar com uma expressão que eles não conseguiram decifrar imediatamente. Maurício havia completado todo o ciclo brutal de tratamento, e os exames determinariam se a luta dos últimos meses havia valido a pena. Remissão completa, anunciou o médico com um sorriso que iluminou toda a sala. Não há sinais detectáveis da doença em seu organismo. Um ano depois, na mesma varanda da casa nas montanhas onde haviam passado aquele fim de semana transformador, Maurício pediu Gabriela em casamento, tocando a música que compusera especialmente para ela, agora finalmente completa com versos sobre cura, esperança e amor que vence qualquer obstáculo. 5 anos depois, esperando o primeiro filho e vivendo entre a cidade e a montanha, eles eram a prova viva de que o amor verdadeiro, testado pela adversidade mais extrema, emerge ainda mais forte e belo. Muito obrigado por acompanhar esta jornada emocionante de Maurício e Gabriela. Esperamos que esta história de amor, coragem e segunda chance tenha tocado seu coração tanto quanto nos emocionou ao contá-la. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias incríveis como esta. Todos os dias temos novas narrativas sobre o poder transformador do amor. Então explore nosso canal e encontre sua favorita. Queremos saber, qual foi o momento que mais te emocionou nesta história? Conte nos comentários. Até amanhã com mais uma história que vai mexer com suas emoções.